Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1. A gente vai caminhar sobre alguns versículos aqui do Evangelho de Lucas. Então eu gostaria que você estivesse abrindo aí no capítulo 1, no versículo 26, a partir do versículo 26. O nascimento de Jesus é anunciado. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que falou. Então o anjo foi embora. Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti nesta manhã, com os nossos corações abertos, não tão somente com os nossos ouvidos, mas que os nossos ouvidos espirituais possam ser tocados por Ti nessa manhã. E que a Tua palavra possa encontrar, Senhor, repouso, Senhor, em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha falar à Tua igreja nessa manhã, falar aquilo que nós como igreja precisamos ouvir, falar a cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Eu não sei, acho que foi na década de 90 que o grupo Koinonia lançou uma música, não sei se vocês conhecem, Jane lembra dessa música? Descerá sobre ti o Espírito Santo, lembra? Vocês conseguem cantar? Quem lembra dessa canção? Essa canção, ela fala de uma visitação do Espírito Santo de Deus. O Evangelho de Lucas, vai falando de várias visitações. E nós entendemos o quanto visitar é importante, o quanto visitar é necessário, o quanto visitar é fundamental. E é fundamental na vida de todo e qualquer cristão. Ele precisa aprender de que Deus deseja nos visitar. Desde o Éden a gente vê Deus visitando o homem todos os dias, na viração do dia. Deus tinha um horário marcado para uma conversa com Adão e Eva. A maioria de nós, às vezes, ficamos muito felizes, né, quando nós recebemos em casa a visitação de alguém que é importante para nós, alguém que é querido por nós. Às vezes um parente que há tempo nós não vemos, às vezes um amigo que há tempo a gente não tem conosco, às vezes a visita de um pastor, às vezes a visita de alguém muito especial para nós. Mas a gente precisa também entender que a gente precisa também visitar. Nós vemos aqui a visitação, aqui a partir do versículo 26, duas visitações, uma do anjo, do Gabriel,
E depois nós vemos uma visitação anunciada pelo próprio anjo, que seria a visitação do Espírito Santo. Quem já foi visitado pelo Espírito Santo de Deus aí? É bom ou é razoável? É maravilhoso. Você precisa entender que o Espírito Santo deseja também visitar por intermédio de você. O Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está em mim. Eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Eu achei interessante uma palavra do Marcelo Fraga nessa semana, que ele disse: o Espírito Santo tabernaculou em mim. Ou seja, nós somos tabernáculos de Deus, o Espírito de Deus está sobre a minha vida. E nós vamos ver depois Maria se dispondo a ser usada pelo Espírito Santo de Deus, quando ela sai da sua casa, percorre uma distância considerável, o caminho não era fácil, era íngreme, tortuoso, para poder visitar uma prima sua chamada Isabel. E a escritura aqui diz que Isabel, ela já não era tão jovem assim, mas que Isabel também havia recebido uma visita do Espírito Santo de Deus, e na sua velhice, mesmo sendo estéril, ela estava o quê? Grávida. E grávida daquele que seria o precursor do ministério terreno de Jesus, João Batista. O que nós conseguimos entender aqui a respeito da visitação de Deus e da visitação do Espírito Santo de Deus na minha vida, para que eu também possa assumir esse papel e entender que Deus deseja visitar a vida de muitas pessoas através da minha vida. Há uma coisa que eu e você precisamos entender, que o capítulo 1 aqui deixa isso bem claro, é que toda vez que nós somos visitados por Deus, o sobrenatural de Deus acontece. Quem crê nisso? Você acredita que o Espírito Santo de Deus pode vir sobre você e nada de sobrenatural acontecer? Você acha que é possível o Espírito Santo se manifestar de maneira que nada de extraordinário se manifeste? Infelizmente, há pessoas no meio cristão que acreditam nisso. Eu tenho o Espírito de Deus, mas mesmo eu tendo o Espírito Santo de Deus, por intermédio de mim, ele não opera salvação, ele não liberta, ele não cura e ele não transforma. Nós vamos olhar aqui que quando o anjo Gabriel visita Maria, ele diz uma coisa interessante para ela: você é uma mulher o quê? Agraciada. O que quer dizer agraciada? Cheia da graça, que recebeu a graça de Deus, o favor de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a virtude de Deus. Ela entende que ela foi escolhida pelo Senhor. Nós, como igreja, também entendemos que nós fomos escolhidos por Deus. Escolhidos para quê? Para que a cada quinta-feira, a cada sábado, a cada domingo, nos ajuntemos aqui como religiosos, com a intenção de simplesmente prestar culto a Deus. Vocês acham que é só isso? Claro que não é só isso. A igreja de Deus é a agência de Deus sobre a terra, e ela é a única agência com autoridade para levar o quê? Transformação de vida, porque o evangelho exige transformação de vida. Alguém que diz que está no evangelho e que não é uma pessoa transformada, tem algum problema com ela. Primeiro, a mudança começa aqui, na minha maneira de pensar. Depois vai gerando uma mudança interior.
em meu coração, eu vou mudando a minha maneira de expressar o que eu sinto. Os meus relacionamentos vão se tornando cada vez mais enriquecidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu começo a perceber uma habilidade que antes eu não tinha para lidar com os conflitos da vida. Para me posicionar diante dos desafios da vida. Ou não existe ninguém aqui que tem desafios ou que enfrenta conflitos? Só tem anjo aqui. Quem enfrenta desafios e conflitos aí, levante sua mão. Nós estamos vivendo um momento de grandes desafios. A nação brasileira, o mundo enfrenta um momento de grandes desafios. A igreja enfrenta um momento de grandes desafios. Nós entendemos que, quando a gente olha para a história da igreja, que a perseguição da igreja, ela nunca cessou. Em alguns lugares, a perseguição é acerrada, como no Afeganistão e na Coreia do Norte. Como na China, como na Eritreia, como na Colômbia, América do Sul. A perseguição sempre existiu. Mas nunca deixou de existir também a manifestação de Deus e a visitação do seu Espírito. Independente das circunstâncias que eu possa estar vivendo, independente do momento que eu possa estar vivendo, Deus, como o próprio anjo anunciou, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Maria percorre uma distância considerável para poder estar com sua prima Isabel. E a palavra de Deus aqui, olha aí no versículo 39, diz assim, que ela se aprontou e foi o quê? Apressadamente, ela teve pressa em visitar a sua prima. E nesse mesmo versículo diz que a região era o quê? Montanhosa. A uma cidade de Judá. Então o percurso não era fácil. Assim também como a obra salvífica do Messias, que ela trazia no ventre, também não seria fácil. Assim como a obra do Espírito Santo por intermédio da sua igreja, também não seria fácil. Assim como a minha vida e a sua vida é marcado por períodos não muito fáceis, difíceis, que às vezes sentimos vontade de desistir, às vezes olhando para trás, às vezes queremos ficar pelo meio do caminho, às vezes queremos encontrar um atalho, uma rota de escape. Mas a gente precisa entender que diante de todas essas situações, que diante de todos esses momentos, diante de todas essas circunstâncias, Deus é conosco. A palavra de Deus diz que Ele é o socorro bem presente vamos lá, socorro bem presente na angústia, na tribulação. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e perceber que certas coisas que acontecem na palavra de Deus e que nos são reveladas, elas acontecem conosco também. Cleopas e seu amigo estavam andando ali no caminho de Emaús, cansados, entristecidos, decepcionados com Deus, achando que Deus havia o quê? Os iludidos, os enganados. Já é o terceiro dia que essas coisas sucederam. Mas existem algumas mulheres que visitaram o túmulo e disseram que ele ressuscitou, mas os apóstolos não viram. Aí vem Jesus e diz: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo aquilo que os profetas vos anunciaram. E começa a discorrer a respeito deles, dos profetas de Moisés até João Batista. Faz menção que ia adiante e de repente Cleopas e seu amigo o convidam para ficar. Aí vem mais uma cançãozinha que diz: fica Senhor, já se faz tarde,
tens meu coração para pousar. Permanente, fica Senhor, meu Salvador. Amém? Deus deseja te visitar, Deus deseja entrar na intimidade, na sua intimidade. Deus deseja mudar a minha vida e a sua vida. Esse é um desejo contínuo do Senhor. Ele não quer que eu permaneça exatamente como eu estou. O desejo de Deus é que eu possa avançar cada vez mais, e cada vez que eu avanço em Deus, eu vou adquirindo aquilo que é do próprio Deus, e à medida que eu vou adquirindo aquilo que é do próprio Deus, eu vou me tornando semelhante ao seu Cristo, parecido com Jesus. E se você for olhar para a palavra de Deus, você vai ver que em todos os lugares onde Jesus esteve, todos os lugares onde Jesus visitou, houve milagre. Ok, tem alguém aqui que discorda disso? Existe algum lugar que Jesus esteve aqui na palavra de Deus, onde não houve milagre? Onde não houve libertação, cura, restauração e restauração? Todos os lugares por onde ele passou foram marcados por eventos como esse. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, vidas sendo restauradas. O que Deus deseja fazer por intermédio de mim e de você, por nós que somos sua igreja, é exatamente isso. Aonde nós fomos enviados, Deus deseja que pessoas sejam livres, Deus deseja que pessoas sejam curadas, Deus deseja que pessoas sejam restauradas, Deus deseja que relacionamentos sejam restaurados. Eu vejo que o pastor João está se esforçando para trazer um evento para a igreja. E esse evento, ele vai proporcionar o quê? Uma visitação do Espírito Santo de Deus. Pessoas vão ser visitadas, relacionamentos vão ser restaurados, fortalecidos, firmados, consolidados no Senhor e na sua palavra. E por isso nós precisamos nos envolver cada vez mais com todo esse movimento, desse amor de Deus em movimento. E ele se movimenta por intermédio de mim e de você, por intermédio da igreja. Nós precisamos aprender a nos movimentar pelo Espírito Santo de Deus. Deus não chamou ninguém para ficar parado, estático. Essa não é a lei da física no nosso meio. Nós somos o amor de Deus em movimento. Nós precisamos nos movimentar. Quando você vai vir para o culto de domingo, você não pode se contentar em simplesmente trazer você para cá. Você tem que trazer mais alguém. O amor de Deus precisa se movimentar. Você tem vizinhos, vocês têm colega de faculdade, você tem colega de trabalho, você tem parentes que talvez não conheçam o que você conhece. Quando Maria visita Isabel, ela leva para ela um presente maravilhoso. Ela não leva simplesmente a presença de uma prima querida, ela leva a presença do Salvador do mundo. A palavra de Deus diz que Maria diz assim: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do Senhor. Pois logo que chegou aos meus ouvidos a voz de saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Onde alguém enviado por Deus chega, deve existir uma manifestação de alegria, de poder. Amém? Nós precisamos entender isso. O mundo deseja se alegrar com as boas novas de salvação. Quantas pessoas você tem alegrado? Quantas pessoas têm se alegrado com a sua presença, com a sua visita? Quantas pessoas às vezes mudam o semblante quando você chega, dá aquele sorriso largo,
um sorriso estampado por ver você chegando, por ver que é você interfonando. Entende que foi Deus que te enviou. E você, como enviado de Deus, trazendo uma mensagem do coração de Deus para a vida daquela pessoa que já te aguardava. Nós não podemos nos contentar em querer vir para cá, para o templo, trazendo simplesmente a nós mesmos. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, a gente vai vendo o quanto, logo depois dessas palavras, Maria responde a Isabel com um cântico dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Permaneceu ela ali junto com sua prima ainda por 3 meses. Por 3 meses, Isabel foi abençoada. Assim como a casa de Obed-edom foi visitada pelo Senhor por intermédio de sua arca. Onde há a presença de Deus, onde há um povo de Deus, sabemos que haverá alegria, milagre. Diga assim: alegria, milagre e prosperidade. Vidas serão prósperas e abençoadas. Vidas serão tremendamente impactadas por intermédio daqueles que são enviados pelo Senhor e pelo seu Espírito. Baruch Rabab Sei Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Você precisa entender que essa declaração dos céus é para você, meu querido. Não é só para o pastor João Henrique, não é só para a pastora Carla, é para você. Você se vê como bem-aventurado? Amém? Amém ou não amém? Somos bem-aventurados, sim. Porque fomos visitados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fez em mim morada. Sou morada do Espírito Santo. Mas é preciso que as pessoas no meu local de trabalho enxerguem isso. As pessoas precisam olhar para mim e entender que há algo diferente em mim. Há uma luz diferente em mim. Há uma presença diferente em mim. Há uma manifestação diferente em mim. Há uma alegria diferente em mim. Há uma glória diferente em mim. E depois disso, quase encerrando o capítulo 1, a gente vai ver a declaração de uma outra pessoa que foi visitada poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, e ele diz isso lá no versículo 67, Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Toda visitação de Deus é cheia da graça, do poder e da manifestação de grandes milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Amém? E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo,
como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos, das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais, e lembrar-se da sua aliança, e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, e conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante de todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque receberá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão de seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Quem é o nosso sol da justiça? Cristo Jesus. Ele é sobre nós, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos aquece o coração, é Ele que faz o nosso coração corações abrasados. A igreja, a Convenção Batista Nacional, ela traz uma bandeira da renovação espiritual, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que anuncia a salvação, que declaram que já raiou o dia, e que o Senhor vem para iluminar o que antes estavam nas trevas, na sombra da morte, e dirigir os pés pelo caminho da paz. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Essa palavra viva, esse verbo que habitou entre nós. É isso que nós devemos levar, amados. Era isso, a única coisa suficiente e necessária na bagagem dos discípulos quando Jesus os envia, de 2 em 2. É a única coisa que precisamos para poder mudar a vida das pessoas. A única coisa que necessitamos na bagagem para transformar vidas. Então, somente isso. Vocês estão conseguindo entender isso? Versículo 80 diz que João, ele crescia e se fortalecia em espírito. E ele viveu nos desertos até o dia em que havia se manifestar a Israel. E mesmo ali no deserto, Deus o visitava. E mesmo ali no deserto, ele mantinha comunhão com o Senhor e com o seu Espírito. E mesmo ali no deserto, ele era alimentado e fortalecido por Deus. E era ali no deserto onde ele foi preparado para a sua missão. Foi ali no deserto que ele teve uma visão do desfecho do seu ministério e da sua própria vida. Então, quando nós acharmos que está difícil o deserto, que a caminhada tem sido extremamente complicada, que tem sido árido, seco, a gente precisa entender que nesses momentos Deus está nos aperfeiçoando, Deus está nos preparando, e Ele continua conosco, porque independente do sol ou da chuva, Ele é Emmanuel. Fica de pé, quero convidar você a se colocar diante do Senhor. E nós vamos cantar essa canção. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo deseja nos visitar de uma maneira diferente nessa manhã. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado, entristecido, decepcionado. Talvez exista aí uma mistura de sentimentos dentro do seu coração, mas o Espírito Santo está aqui, porque Ele deseja te visitar de uma maneira muito especial. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Feche seus olhos e comece a falar com Deus. Deus está aqui, e Ele está pronto para ouvir o teu clamor.